Com cerca de 2 horas de razoavelmente paciência, deixem-me felicitá-los pelas vossas fisionomias. Vejo que o sofrimento não anda alheio. O que talvez certamente aconteceu, mitigou o dito, é o facto e circunstância das notáveis intervenções que tivemos a oportunidade, o gosto e, permitam-me utilizar a palavra, a honra de ouvir. Cada uma no seu género, todas num objetivo comum. Cada uma no seu estilo, todas desejando atingir o mesmo fim. Sobretudo e finalmente, com contributos e origens diferenciadas. Começando pela última, uma doutora em Filosofia pela Universidade de Évora, mas mais que tudo isso, alguém que pensa, reflete, estuda e interioriza e tenta perceber aquilo que a preocupa. E tanto quanto julgo saber, errado penso não estar, esta matéria de hoje, que aqui nos traz, preocupa. A intervenção de um doutorado em Direito por Lisboa. Alguém que com proficiência, conhecimento, ampla capacidade pedagógico-didática, discurso fluente, ensinamento aprofundado, conseguiu estabelecer os parâmetros fundamentais daquilo que são elementos indispensáveis para a compreensão do que denominamos como o conflito israelo-palestiniano. O embaixador da Palestina, da missão diplomática da Palestina em Portugal, foi também, a seu modo e no seu termo, uma voz segura, uma voz firme, uma voz informada e formada sobre aquilo que chamaremos a história do conflito que hoje conhecemos sob a designação israelo-palestiniana ou guerra israelo-palestiniana ou outra similar. A sua formação, a seriedade, a calma, o modo pausado e fluente, como se referiu a questões que, palestiniano que é, permitam-se dizer e atravessar esta questão pessoal. Certamente, por muito que a nós nos digam, a eles não lhe dirão menos, quiçá mais, para não dizer ainda mais, é sempre uma forma diferente. A moderação e direção que a doutora Isabel Silva Mendes, com a singeleza, a clareza, a correção e o momento certo na palavra exata, tem imprimido a esta nossa sessão e conferência de debate, só nos permitem augurar pelo melhor. Estamos, permitam-me dizer, a ADVSF também bem entregues. A colaboração, o trabalho, o esforço, a horas as mais dispares, com sacrifícios os mais inacabados e desconhecidos, mas certamente intuídos, de vários e várias pessoas, em que destacarei os elementos da Associação dos Advogados Sem Fronteiras, Liga Portuguesa, doutora Lúcia Vieira Ferreira, doutor Cláudio Almeida, doutora Ivone Cordeiro, que apesar de longe, noutros domínios, não deixou de estar presente, e também aqueles que, de algum modo, há muito têm colaborado com esta associação, como o mestre José Luís Guimarães, mestre na fotografia e não só, que nos traz aqui e se traz a ele próprio também. Aos outros, e são muitos, são tantos, esperemos que sejam mais, perdoar-me-ão, relevar-me-ão, que não lhes diga tudo.
não os identifico pelos seus nomes. Não porque não estejam cá, mas porque certamente eles sabem bem o que são. Permite-me só sublinhar a presença da senhora estudante universitária, se me permite, a menina Pilar Silveiro, aluna do professor Jorge Bacelar Gouveia, que alguém que promete e começa a se prometer por estar. É sempre a melhor forma. E estar para depois saber estar. E saber estar para um dia, quiçá, talvez, certamente, transformar. Aguardamos por si, talvez nesta casa ou noutra. Chegou agora, vinda de fora, a nossa tradutora, Luísa Boscardino, a quem quero agradecer mais uma vez o esforço, o trabalho, a oportunidade que lhe demos, mas a oportunidade que nos deu de ajudar a melhor compreender aquilo que Babel dizia ser uma separação, a língua diferente, quando afinal há uma língua que nos é comum a todas, a língua do coração, seja lá bem o que isso for. Finalmente, mas não no fim, a minha querida Miquelina Duarte Santos, que nos acompanha, ela que é uma rapariga nova há mais de 4 dezenas de anos e que sempre presente é indispensável em que tudo possa ocorrer e funcionar. Não vos quero cansar muito mais. Devo dizer que daquilo que eu vi concordei com algumas coisas, discordei de outras. Mal seria se assim não fosse. Gostaria de ter a crença do Dr. Jorge Bacelar Gouveia, crença fundada em matérias certas, no direito internacional público, no direito internacional, aliás, matéria que me aproxima dele, e não é apenas isso, também pelo respeito e a admiração e a colaboração cada vez mais profícua e intensa, mas pela própria natureza das questões. O direito internacional. Não estou assim tão crente. Eu, que até acredito. Mas admito sempre algo de melhor. Não serei um otimista, erro meu, má fortuna. Não duvido que não é amor ardente, mas como algumas pessoas. Mas também não sou um pessimista tão exacerbado. Enfim, fiquemos pelo menos no muro, mas como no muro, não para afastar, o muro como ponte, para aproximar. Mas há outras coisas que vos queria dizer, muito simplesmente, e porque tenho presente o que comecei no início por afirmar, tenho presente o vosso sacrifício. Não será por mim que ele seja levado a momentos ou a circunstâncias não necessariamente compatíveis. Mas permitam sublinhar algo mais, que é isto. O facto de as pessoas aqui presentes, e admitirei, aquelas que nos acompanham e acompanharão pela Justiça TV, em transmissão direta e em canal aberto, o que as leva a despenderem o seu tempo para estarem? Aquilo que há pouco eu referi. Acedendo ao convite, conhecendo a iniciativa, identificando-se com ela. A primeira razão é esta, e isso implica um agradecimento, aquilo que já no início enderecei, mas que aqui reitero. Mas há algo mais. Isto, de algum modo, permitam-me presumir, uma presunção que obviamente é ilidível, é iuristante, mas permitam-me presumir, repito, que algo vos incomoda, que algo nos incomoda, que achamos que temos de fazer alguma coisa. Não saberemos bem o quê, de que modo, aonde, com que efeito, mas alguma coisa tem de mudar. Alguém dizia, obviamente muito mais sábio que eu,
atribuem a isso ao príncipe de Lampedusa, não vou dizer que sim, não vou dizer que não, a afirmação de que algo tem que mudar para que tudo fique na mesma. Convenhamos, não vou por aí. Algo tem de mudar para que nem tudo fique na mesma. E aí isso depende de todos e cada um de nós. Sozinhos somos indispensáveis. Juntos somos de certeza completamente eficazes. Vejamos então, ainda que brevemente, o que nos incomoda, o que explicamos aos nossos amigos, aos nossos filhos, aos nossos netos, à nossa família, o que dizemos na rua, no trabalho, no café, eventualmente em teletrabalho, cada vez mais hoje difundido, o que apontaremos na fábrica, na usina, já não digo na vindima, mas porventura na quinta, no turismo rural ou no alojamento local. O que diremos ao turista que vem, àquele que vai, ou que passa, àquele que nos incomoda, mas que nos acomoda, àquele que permite aumentar o PIB, àquele que permite ter algum excedente, diz-se, no futuro orçamento, em gestação e discussão. O que diremos àquele que nos retira, afirmou-se, a habitação, o direito à habitação. Mas mais que o direito, não há nada que seja pior do que ter direito, e tê-lo já não é nada mau, convenhamos, se não se lutar por ele, pelo seu exercício, pela sua afirmação. Ai daquele que se acomoda, mas é tão simples acomodar, alguém poderá levar a mal. Mais velhos, uns, outros mortos, convencidos que ainda estão vivos. Também há o oposto, vários vivos, mas já mortos no plano biológico. Alguns preocupados com algo que vai passar a conviver connosco cada vez mais. A inteligência artificial, dizem. Uma Web Summit que decorre simultaneamente em Lisboa, certamente com outras pessoas. Algumas que aqui estão, outras que virão, outras que não vieram. O que é que dizemos nós neste presente para perceber o passado e compreender o futuro? Algo que vale a pena? Bom, como se não fora bastante, ainda agora nos deram. Quem deu? Aquilo a que alguns chamaram, como disseram, uma crise política. Alguns mais ousados dizem até uma crise de regime. Um ou outro mais contigo diz, não será tanto, mas pode degenerar. Meus senhores, minhas senhoras, todos nós degeneramos. Só que uns degeneram de uma forma e outros de outra. Degeneramos fisicamente, animicamente, psiquicamente. Degenerar significa transformar. É por isso que se diz, não há nada mais certo, ainda que mais duro, do que aquele que nos alimenta a alma, o ego, o espírito, a ambição, a possibilidade de morrer jovem. É que se morre jovem, essa degenerescência está mais retraída, menos visível. Mas outros dizem cada vez mais a longevidade, que alguns mais ousados até querem conseguir chegar, diz-se, a imortalidade, alimentam o sonho, fazem a procura, querem ter a esperança. Convenhamos o que é que numa sessão, numa conferência de debate, e já vamos abril, porque esta é uma forma de possibilitar, tem a ver com o conflito israelo-palestiniano. 2 ou 3 notas e me irei. Desde logo uma, afirma-se muito uma expressão cada vez mais ouvida em circunstâncias diversas. Uns apoiam, outros nem tanto. Uns dizem que o seu progenitor é alguém. Outros dizem,
talvez seja mais o padrasto, talvez não tenha ainda sido perfilhada, mas seja um ou outro, ou ainda o outro, o que é facto é que ela existe e a conhecemos. Digamos então, há política, o que é da política. Há justiça, o que é da justiça. Com humildade vos digo, discordo completamente, do princípio ao fim, e já agora, se me permitem, do fim ao princípio. Não, e fica bem dizer 3 vezes, não é tal como Pedro, que também negou, na passagem bíblica bem famosa, também não há política, o que é da política, não há justiça, o que é da justiça. A justiça, entendendo-se no seu sentido mais amplo e emblemático, é política. E a política, por estranho que possa parecer, em última análise, nesta simples e modesta opinião, é também justiça. A justiça tem a sua origem no poder, o poder político. E o poder político só tem uma expressão. É como se exerce, quem o exerce e como se obtém. Permitam reduzir as questões assim. O que é que isto tem a ver com o conflito israelo-palestiniano? Rapidamente tentarei dizer. É que, salvo opinião melhor, como se costuma dizer no mundo e no jargão jurídico, ao judiciário, eu direi que a raiz é a mesma. Numa sociedade democrático-representativa, com um sistema plurimopartidário, a existência de partidos sob um nimbo geral, uma espécie de partitura a que acoimamos de lei fundamental, a Constituição, nós encontramos a sua origem ao partido qual ele seja, um só aspecto determina: a conquista do poder. Não há mais nenhum. E o poder que se pretende conquistar é, obviamente, o político. Pois, como já dizia alguém, muito antes de nós, na velha Grécia, para não ir mais longe, o que sucede é isto. A política é a cidade. A cidade é a política. E, já não vou dizer mais, até o homem será um animal dessa cidade. Um animal político. A visão filosófica daqueles que estão na nossa origem ajuda-nos a compreender melhor. Não é por serem mais antigos que estarão mais certos, nem o inverso é exato. Pode ser ou talvez não. Se assim é, conquistado o poder político, com uma partitura que é urgente e necessário respeitar, a questão que se nos põe é saber se ele é respeitado ou não. Já se ouviu dizer, por exemplo, isto: às vezes os políticos, com a tala, tão mal se lhes diz, tanto lhes devemos, mesmo os melhores e até aqueles que o não são, para nos ajudar a melhor a entender e a compreender uns e outros. Embora prefiramos, certamente, mais uns do que outros tantos. A cada um o seu alvedrio. A questão que se põe é exatamente esta. Exatamente esta, a meu ver. Que interesse serve? A promessa pode ser feita, utilizemos a palavra. Se é cumprida ou não, depois logo se verá. Era melhor cumprir, certamente, mas se não foi, as circunstâncias alteraram. Meus senhores, minhas senhoras, sou do tempo e do modo, talvez já ultrapassado, a meu ver ainda não, para mim pelo menos, em que promessa, se é promessa, é para cumprir. Se não, não é dito. Se não, não é afirmado. A palavra é a manifestação da honra. A coerência da ação com a afirmação é a definição do homem e da mulher, de quem é profere. Não há, pois, situações. Há sim algumas que podem ocorrer, as imprevistas, mas não serão elas que determinam o erro, o claudicar naquilo que se prometeu. E aí sim, quem sente que não pode e não deve, só tem um caminho:
a meu ver, reconhecê-lo e retirar-se. Talvez para termas, agora que tem até cada vez mais comparticipação do Serviço Nacional de Saúde completamente em crise. Talvez para as termas lhes faça bem. Queria completar dizendo-vos o seguinte: então, se assim é, como é que nós podemos avançar? Como é que a política e a justiça? É muito simples. Não confundamos isto com separação e interdependência de poderes. Não é exato, a meu ver, obviamente, discutível por isso mesmo, mas não é exato. Uma coisa é a separação e a interdependência de poderes, designadamente os poderes políticos. O poder judicial é um poder político, seja quem for, aquele ou aquela, que num dado momento conjuntural nele exerce funções ou desempenha atitudes, ou é até o seu líder, o seu chefe. Do meu ponto de vista, a raiz é a mesma. A árvore de onde provém é só uma. Seja ele na dicotomia muito clássica, o executivo, o legislativo, o judicial. Ou até aos defensores da teoria de Benjamin Constant, aliás, com consagração em tempos na primeira norma constitucional sob a designação de Carta, em 1826, o poder moderador, que alguns atribuem hoje muito àquele que exerce ou deveria exercer o chamado poder supremo. Cada um naquilo que é, permitam-me, o seu ramo, o seu galho. Agora, não mistifiquemos. A origem é comum. A forma como se exerce diferenciada. O interesse com que se apresenta não é similar, mas a origem é comum. Portanto, quando se diz à justiça o que é da justiça e à política o que é da política, apenas se está a tentar fazer uma sorda alentejana em que faltam os coentros. E bem sabem os alentejanos a importância que isso tem. Hein? Um bacalhau cozido, já devem ter comido, espero, em que até, por omissão, o bacalhau está insonso, em nome da saudável sustentabilidade e do prolongamento da vida. Ou, finalmente, como agora se vai dizer-se, um sushi, indo direto para o Oriente, dando uma perninha a Fernão Mendes Pinto e dizendo, até o sushi já está no dia-a-dia. Meus senhores, seja o bacalhau ou o sushi, seja até à sorda, há só uma questão que é clara. São os homens e as mulheres que os cultivam, são eles que os tratam, que os colhem, são eles que os amparam, são eles que os adubam, mais natural ou menos, são eles que os confeccionam. Hoje no mundo, com todo o respeito, em que tanto cozinheiro, palavra tão nobre e importante, foi erigido em chefe de qualquer coisa, certamente será, mas sobretudo o que não pode nunca deixar de ser, é alguém que cozinha para dar. Não é só prolongar a vida, dar também a razão de ser, o prazer de estar. É também um prazer, mais ou menos. Meus senhores, e então, como é que ficamos no meio disto? Aqui o conflito israelo-palestiniano? Muito simples. Não tem a solução, mas a questão é esta. A simplicidade passa só por isto. A famosa declaração Balfour, já aqui muito referida. As diligências ativas do primeiro-ministro, que foi depois Ben Gurion, do Estado de Israel. A atividade intensa, nos anos que precederam o final da década de 40. A Declaração da Organização das Nações Unidas, 3 anos após a sua fundação, em 1948, com a definição daquilo que alguns, foi aqui referido, denominaram na etimologia clássica como a Nakba. Isto é, a saída forçada.
Sejamos muito claros. A situação é esta. Agrada-nos muito ou pouco. E todos sabem, quem casou ou namorou, quem vive com alguém, quem por algum momento experimentou as chamadas sensações do amor, seja lá o que isso for, sabe que não há nada mais difícil do que viver com alguém que não somos nós próprios e a que damos outro nome. Marido, mulher, companheiro, companheira, ou de outra forma até, irmão, irmã, pai, mãe, filho, filho. Onde está o outro está sempre uma questão mínima, mas indispensável. É preciso respeitá-lo. A primeira questão que temos de responder é esta, é se estamos dispostos a fazê-lo. 2 estados. É a solução milagrosa? Não me atrevo a dizer que sim nem que não. Eu direi, é a solução possível e com consagração legal. Neste momento, a nível do direito internacional. E é essa que, com ajustamentos e respeito, permitirá, certamente, talvez, fazer aqui o que é o indispensável, a coabitação com o respeito dos direitos de todos os intervenientes, para alcançar aquilo que, numa visão algo deificada, chamaríamos a paz perpétua. Tenho muita dúvida de que esse desejo existe. A única coisa que tenho como certa é que a paz depende de cada um. E por isso depende de cada um, temos todos uma obrigação. Por isso, permitam-me que lhes diga que esta conferência de debate pretende ser um contributo para a compreensão factual do que está em jogo, com a ousadia para podermos ir além de nós próprios. Nem sempre é fácil, falo por mim, mas não vejo outra alternativa que não seja, ao contrário do que dizia Régio, que dizia na sua toada de Porto Alegre, não vou por aí, eu diria, eu vou por aí. Se quiserem vir comigo, e eu convosco, iremos juntos. Onde chegamos, o que eu andei para aqui chegar, o que eu tenho como certo, é como dizia o Senna, há uma luz bruxuleante ao fundo do túnel. E se há? E sobretudo, não demos razão ao Zé Maria Essa de Queiroz, que quando vivia aqui no Rossio, bem perto de nós, a certa altura dizia, Portugal, uma shoulder. Meus amigos, ao menos que seja a nossa shoulder. E sendo a nossa shoulder, temos responsabilidades para que, se for shoulder, seja uma shoulder a sério. Eu, por mim, acho que talvez não. Muito obrigado.